E aí, galera, continuando então a resolução dessas questões. A segunda questão de eletroquímica, já caiu na prova do Enem, diz assim, ó. Nessas condições, lembra, vamos sempre ler aqui, né? Primeiro pela pergunta, né? Nessas condições, qual o número mínimo de biocélulas, tá? De acetato ligadas em série necessárias para se obter uma diferença de potencial, uma DDP, né? De 4,4 volts. Aí é o seguinte, gente, olha, ele fala sobre o número mínimo de biocélulas. A gente sabe que uma biocélula é a mesma coisa que uma pilha, tá? Então, falou em biocélula, é uma pilha. Ele falou sobre essa pilha de acetato ligadas em série. Ou seja, eu vou ter que conectar essas pilhas da mesma forma como a gente organiza elas, por exemplo, em um aparelho eletrônico, né? Aqui, por exemplo, tem uma pilha. Nós sabemos que essa pilha ela vai ter aqui um polo negativo e para cá o polo positivo, que é essa frente dela. Se eu colocar uma outra pilha aqui na frente dela, tá? Imagina só que isso aqui é uma outra pilha. Aqui eu também tenho um polo negativo, um polo positivo. E sempre nessa ordem, né? O positivo de um se conecta com o negativo do outro. Então eu estou associando essas pilhas aqui, olha, em série. Tá? Isso é associar uma pilha em série. Ó, polo negativo, polo positivo. Então, quanto mais pilhas eu coloco associadas em série, maior vai ser o potencial dessa pilha. Tá? Beleza, tranquilo. E é isso que a gente vai ter que fazer, até encontrar um potencial de 4,4 volts. Ou seja, a somatória dos potenciais dessas pilhas, tá? Enfim, a gente vai ver quantas pilhas são necessárias, né? Tem que dar 4,4 volts. Aí ele quer saber quantas pilhas aí são necessárias para isso. Entendendo a pergunta, aí sim a gente vai para o texto. Aí o texto diz assim: biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos, liberam elétrons produzindo na respiração celular para um eletrodo, onde fluem para o circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. Então tá aqui, ele descreveu para a gente como é que funciona essa biocélula e falou que essas biocélulas microbiológicas, elas utilizam, olha, acetato como substrato. Então eu posso dizer que essa pilha, ela utiliza acetato. Só que é uma biocélula, como se fosse uma biopilha, digamos assim. Ok? Aí o texto 1 foi só para descrever mais ou menos para a gente como é a questão, como é que funciona essa pilha, né? Do que ela é feita e tudo mais. O texto 2 vai falar o seguinte: em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão. Opa! Lembra que para calcular a DDP, opa, parece um P já aqui. A DDP de uma pilha é ou seja, que é a mesma coisa que o potencial de uma pilha, né? Tu vai pegar o potencial padrão do cátodo, vou colocar assim, ó, o potencial padrão de redução do cátodo, que é o nosso polo positivo, e subtrair, já que é uma diferença de potencial, pelo potencial padrão de redução do nosso ânodo, que é o polo negativo da pilha, tá? Lembra que o cátodo é o polo positivo, é aquele que vai reduzir, e o ânodo é o polo negativo, aquele que vai oxidar, tá? E isso aqui é o famoso CRAL, né? Que a gente utiliza lá para memorizar sobre essas questões de pilha. E lembra que a corrente elétrica, ela sempre flui daqui, ó, do polo negativo para o polo positivo. Aqui eu tenho o fluxo de elétrons. Tranquilo? Ok. Aqui no texto 2, ele começa a me falar sobre os potenciais padrão dessa pilha, tá? Das semicélulas, ok? Apresentam valores característicos para as biocélulas de acetato, que é exatamente o que a pergunta da questão pediu, né? Tem que ser sobre biocélula de acetato, ou a pilha de acetato. Considere as seguintes semi-reações. Gente, as semi-reações que nós temos de uma pilha, eu vou pegar esses dados das semi-reações para calcular aqui, olha, o potencial dessa pilha, a DDP dessa pilha, utilizando essa fórmula. Tá? E olha só, ele falou que considere as seguintes semi-reações de redução. Tá? Então, os potenciais que a gente tem aí é de redução. É exatamente os dados que a gente precisa para calcular essa pilha. Ó. São os potenciais de redução. Ok? São respectivos e seus respectivos potenciais. Ok. Aí nós temos duas equações aqui. Ó. Essa semi-reação
e essa outra semi-reação. A gente percebe que as duas vão apresentar esses potenciais aqui, ó. A primeira semi-reação de cima e a semi-reação de baixo, tá? Tranquilo. E outro detalhe também, tá? Essas semi-reações, elas vão apresentar esses potenciais e nós temos valores para esses potenciais, negativo e positivo. O maior potencial de redução vai ser da equação de baixo, essa daqui, ó. Essa tem o maior potencial de reduzir. Então, é essa que vai reduzir. Se essa ela é a que vai reduzir por ter a maior potência, por isso o potencial de redução, ela tem a maior força para reduzir, ela vai obrigar o outro a fazer o contrário, que é oxidar. E lembra, quem oxida, como nós vimos aqui, ó, é o ânodo, é o polo negativo. E quem reduz é o polo positivo. Tendo agora em mãos os dados de quem é o ânodo, o cátodo, o polo positivo, o polo negativo, quem oxida, quem reduz, é só jogar na fórmula do potencial. O potencial é o potencial padrão de redução do cátodo, que é mais 0,8 menos da fórmula, e o potencial padrão de redução de quem oxida, que é do nosso polo negativo, que é o nosso ânodo, tá? Que vai ser aqui menos 0,3. Ok? Então, potencial de uma pilha, lembra que a gente está calculando o potencial só de uma pilha, mas com menos com menos dá mais, né? Então aqui praticamente soma todo mundo, o resultado vai dar positivo. 8 mais 3 vai ser 1,1 volts. Gente, essa pilha, tá? Uma pilha, uma biocélula, vou escrever isso aqui, tá? Uma biocélula, ela tem um potencial de 1,1 volts. Só que ele quer associar várias pilhas para ter o potencial de 4,4 volts. Então, o que tu vai fazer? Como é que tu vai fazer isso? Quantas pilhas eu vou ter que multiplicar por esse potencial? Eu já até coloquei o resultado, né? Mas quantas pilhas eu vou ter que multiplicar aqui por esse potencial para dar o resultado de 4,4 volts? Bem, é bem óbvio, né? A gente pode multiplicar por 4. Porque 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 1 é 4. Então, eu tenho aqui 4,4 volts. Tá? Então, eu vou precisar, para ter essa associação em série dessas pilhas, para ter um potencial de 4,4 volts, vou precisar de 4 pilhas associadas. Tá? Por isso o gabarito correto aqui para a gente é a letra B. Ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e vamos lá para a próxima correção, para a próxima questão. Tchau!